Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. A temática de hoje é a membresia, né? Membresia cristã. O que é que nós podemos entender como membresia? Antes, devemos lembrar que a igreja tem muitos símbolos, figuras, que representam o seu verdadeiro significado. A Bíblia apresenta alguns deles: o edifício, a casa, a lavoura, a noiva, o santuário, o rebanho, a família, coluna e baluarte, e entre outras simbologias, a mais importante na Bíblia é o corpo de Cristo. Eu imagino que o apóstolo Paulo ele teve essa sublimação, né? Essa elevação tão extraordinária para comparar a igreja com o corpo de Cristo. E o que é fascinante nisso é que Cristo é o cabeça e nós fazemos parte do corpo onde somos membros. E um membro isolado do corpo, ele simplesmente, se for amputado, entra em processo de putrefação, em processo de decomposição e perde a sua utilidade. Então imagine comigo, né, naquela época Paulo pensar a igreja como um corpo. A gente pode comparar hoje a igreja como um exército, a igreja como um hospital, mas mais do que isso, nós somos um corpo. E todo membro depende um do outro, né? Nós devemos viver nessa junção, né, e nessa coordenação entre o corpo. Então, fascinante essa explicação, tratando a igreja como um corpo. E para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 27. Vamos ler? Assim está escrito: porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixar de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como lhe aprouver. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopera os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos regozija. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que revelação tão extraordinária da parte do apóstolo Paulo de tratar uma igreja como um corpo. Disso eu entendo que um tijolo sozinho não é um edifício, que uma ovelha sozinha não é um rebanho, que um soldado sozinho não é um exército. Da mesma forma, um membro sozinho é apenas um membro e não um corpo. Você já parou para perceber como Jesus valoriza a unidade? Ele diz o seguinte: onde estiver dois ou mais em meu nome, eu ali estarei. Mas ele não é onipresente? É. Quer dizer que se nós estivermos sozinhos em um lugar, ele não comparecerá? Não é isso. Mas o que Jesus está dizendo é o quanto valoriza a comunhão, o quanto valoriza a unidade, e como ele manifesta a sua presença onde estiver dois ou mais reunidos em seu nome. Dois ou mais.
andarão dois juntos se não houver entre ele acordo. Então é necessário que também esses dois estejam em concordância. Por isso ele diz na última oração sacerdotal, que a gente pode aqui até dramatizar, né, qual foi o último pedido de Jesus à sua igreja em vida. Sabe qual foi? Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Só há uma forma do mundo reconhecer que Deus está em nós e que nós estamos em Deus. Não é através da nossa arte por meio dos louvores, não é através da nossa arte por meio do cântico, não é através da nossa arte por meio da conquista, da educação, enfim, não é através dos nossos dons, das nossas aptidões, dos nossos talentos. Só há uma forma. Sabe qual? Através da unidade. É por isso que os discípulos de Cristo em Antioquia foram chamados cristãos. Porque os moradores, os nativos de Antioquia olhavam para um e para outro, olhavam para os cristãos e diziam: vejam como eles se amam. O contexto é esse. Vejam como eles se amam. Eles se amam tanto que parecem com Cristo. E aí alguém diz: então vamos chamá-los de cristãos. Vamos chamá-los de cristãos. Então nós precisamos entender o valor da unidade, de modo que Jesus diz o seguinte: o que dois ou mais ligar nessa terra, será ligado nos céus. E o que dois ou mais desligar nessa terra, será desligado nos céus. Mais uma vez, Jesus fala também que ouvirá a oração da comunidade, a oração da comunhão. Sem falar que hoje nós vivemos alguns movimentos heréticos, como a igreja orgânica, né, que é uma babaquice, sabe, gente? Desculpa, eu não encontrei uma expressão melhor. Né, mas eles são contra a questão do templo, contra a questão do santuário. Aí você vai ver para a Bíblia, Jesus disse: todos os dias eu estava no templo. E vocês vêm aqui no Getsemane, no jardim, me pegar, no período que vai levar Jesus. E a Bíblia diz que a igreja se reunia em casa, e o templo, todos os dias. Então é uma babaquice desse pessoal, entendeu? Eles querem corrigir um erro cometendo outro erro. Eles querem corrigir esse erro da veneração ao material que até hoje os judeus preferem estar diante de umas muralhas, que é chamada as muralhas da lamentação, e começa a fazer aquelas penitências. Se está todo hebraico, né? Você vê lá dentro das muralhas, porque é mais fácil o homem adorar a matéria, aquilo que é visível, aquilo que é perceptível, da mesma forma como essa herança católica que nós herdamos, né, de irmos para a igreja para ritualizar o ambiente, ritualizar o lugar. Né? Então eles querem corrigir esse problema e acaba cometendo outro problema, de que a gente não precisa mais do templo. Se você for analisar a importância de um templo, de um lugar exclusivo para adoração. Exemplo, quando existe em Paulo Afonso, ali no Parque de Exposição, ocorreu recentemente o Celebrai, não foi? Quem esteve esse ano foi Davi Sassa. Naquele dia, naquela hora, a igreja de Cristo Jesus estava lá. Não tenho dúvida disso. Então era um dia consagrado, um dia de comunhão, um dia de adoração, um dia de celebração, um dia de louvor, de libertação e de salvação. Mas nos dias posteriores e até anteriores, aquele lugar não é exclusivo para isso. Então, naquele mesmo cenário, tinha prostituição, tinha profanação, tinha bebedice, tinha promiscuidade, enfim. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? A importância de termos um lugar restrito, exclusivo, somente para adoração. É o que acontece com o endereço da Avenida Bahia 642. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe o que vai ser aqui. Seu Zacarias pode vender e aqui pode se tornar, de repente, uma boate, né? Pode ser qualquer coisa, a gente não sabe. Mas a única coisa que a gente tem certeza é que Deus nos deu aquele espaço para reservarmos com exclusividade para adoração. Nesse aspecto, você percebe o quanto é importante termos um lugar para comungar, para congregar, para desfrutarmos dessa liberdade, né, que ainda temos, né, diante dos dias maus, que a Bíblia fala que serão trabalhosos, eu não sei até quando. Enfim, vamos às lições.
O texto nos diz que existem muitos membros, mas um só corpo. Versículo 12. Quantos membros existem? Muitos. E quantos corpos há? Um só. E a gente vai entendendo, deixa a sua Bíblia aberta no versículo 13 a 18, que as variedades dos membros existem para edificar o corpo. A mão precisa do pé e o pé com a mão. Você já conseguiu imaginar andando com a mão? Se bem que os filhos do meu padrasto, eles gostavam de fazer aquilo, ficar de cabeça para baixo e andava até a uns 5 metros só e parava. Mas não tem como, né? Porque a mão não foi feita para isso. E já imaginou pegar alguma coisa com o pé? É difícil, né? É possível, mas é difícil. Então, o que é que nos diz? As variedades dos membros, as diversidades existem para a edificação do corpo. Por exemplo, eu quero pegar, o meu corpo precisa desse copo com água. Eu preciso do pé para dar alcance à minha mão e para meu corpo ser beneficiado. Agora, imagine se meu pé trancar aqui e disser, não vou. Eu me estico todo e não consigo chegar lá. Mas se ele disser, vou, mas de repente a mão, não, eu não vou. Então você quer pegar aí e não consegue. E aí, se entrar essa intriga entre o corpo, entre a mão e o pé, fica complicado entre os braços e as pernas. Então, a gente vai dependendo um do outro. As funções dos membros e suas posições no corpo são determinadas por Deus. Veja versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, conforme lhe aprouve. Ou seja, se tratando de igreja, é Deus quem escolhe cada qual no seu lugar. É Deus que distribui os dons, que distribui os ministérios, colocando cada um no seu devido lugar. Assim como o corpo é. E durante muito tempo acreditava que apêndice, era um membro sem a mínima utilidade. Hoje a ciência reconhece que não existe um órgão, não existe um membro no nosso corpo que não tenha uma função. Todos eles têm um propósito. A apêndice, ela perde a sua utilidade com o tempo. Mas para a criança, ela é essencial. Eu já sofri de apendicite e tenho uma cicatriz enorme. E durante muito tempo eu ficava indignado. Para que Deus colocou essa miséria na gente que se não serve para nada? Foi o que o médico me disse. Olha, a apêndice não serve para nada. Mas se ela estrangular, ela pode infeccionar e pode agravar a situação. Quase que eu morri, quase que meu sogro morreu também com apendicite. Mas hoje a ciência já descobriu que ela tem uma utilidade. Então tudo no corpo tem a sua utilidade e Deus distribui conforme lhe aprouve. A gente só tem que reconhecer e agradecer a Deus. Nem todos vão ter o dom de pregar. Isso é importante. Mas todos são chamados para evangelizar. Você consegue entender isso? Mesma coisa que nem todos têm um dom de ministrar louvores, de louvar. Mas todos são chamados para cantar a Deus, Para cantar. Isso não deixa de ser uma verdade. Agora, você percebe que há ministérios específicos. Aí Deus separa determinadas pessoas para louvar em público, dá a ela esse dom, dá a ela esse cântico. Agora, existem outros teimosos por aí, que Deus não deu, mas ele insiste, Deus deu. Deus deu. Deus deu. Eu disse, irmão, então canta no banheiro. Liga lá o teu chuveiro e começa a cantar lá, que Deus vai te ouvir também lá, Não há problema. Se você, pastor, eu amo cantar, canta no banheiro, não tem problema. Deus te deu também o ministério do canto. Se preocupa. Enquanto a igreja está louvando, fica no canto. Enquanto o ministério está louvando, fica no canto. Mas gente, muitas pessoas, por exemplo, tentam me entender, querem o altar. E um dos ministérios mais importantes não está no altar. Olha bem para mim, preste atenção. A Bíblia diz que Jesus subiu às alturas e está à destra de Deus. Ele está pregando lá para os anjos? Não. Ele está louvando lá para o universo? Também não. O que é que ele está fazendo à destra de Deus? Intercedendo. O ministério da intercessão é um dos ministérios mais importantes. E é um dos ministérios mais ignorados.
porque não tem holofotes, porque não tem uma certa popularidade, mas Jesus é tão enfático, vamos evitar conversas paralelas, e aqui eu vou usar, abrir aspas, eu assisti um evento no Mineirão, que eu fiquei envergonhado com os evangélicos. E só não me tornei católico porque eu tenho convicção da minha salvação. Olha o que eu sou muito enfático no que eu falo. Um evento no Mineirão, um padre pegou e disse bem assim, esse estádio reúne milhares e milhares de pessoas para presenciarem futebol, presenciarem shows e grandes eventos. E as pessoas com alardes e histerias participam desse evento. Mas somente Jesus consegue colocar milhares de pessoas em silêncio. A câmera ia passando e todo mundo em silêncio. Todo mundo. Eu fiquei impressionado com essa cena. Eu disse, se os evangélicos tivessem a reverência dos católicos. Porque eu já fui católico. E a reverência que o católico tem para a igreja católica é incrível. Eles ficam lá, quieto, não fala nada. Agora, a igreja evangélica é uma conversa paralela que eu vou pegar um cajado e quebrar as ovelhas, as patas de umas ovelhas aqui. Rapaz, Jesus, vamos aprender com os católicos, em nome de Jesus. Reverência, eu fiquei impressionado com isso. A câmera começou a mostrar o Mineirão lotado, nem Atlético e Mineiro colocar tanta gente lá. E o Papa não estava lá não, gente. Mas eles tinham consciência na mentalidade deles que Deus estava lá. E aquele silêncio. Isso a câmera falando e o padre, ou a câmera apresentando e o padre falando. Ele diz bem assim, esse lugar reúne milhares e milhares de pessoas para assistir futebol, para fazer shows, e eles ficam em histerias e ficam em alardes, mas só Jesus consegue colocar uma multidão dessa em silêncio. E a cena vai passando assim uns 2 minutos. Todo mundo em silêncio. Eu acho linda a reverência que eles têm. Porque você entra no fórum, né? Em uma audiência com o juiz, se você falar, você é atuado e colocado para fora. Não é? A Nilde até uma vez, diaconisa, falou isso, não foi? Não seria bom se os católicos tivessem que os evangélicos tivessem a reverência como pastor, como os católicos têm como padre. Você já viu um católico falar com o padre? Vem cá, menina. Tu vai ser o meu padre agora. Oi, padre. Sua bênção, padre. Sua bênção. Obrigado, menino. É assim uma reverência, rapaz. Com o pastor. Com o pastor. Mostra aí como é o pastor. Vem cá, menino. O pastor tá ali, né? Com o pastor como é. Tudo bom, tudo bom. Tudo bom, beleza? Ô, pastor, quase que eu não lhe vi, tudo jóia, né? Deus abençoe sua vida. Brincadeiras à parte, somente para descontrair. Enfim, vamos ao assunto. O que vocês ouviram de mim, passa adiante, gente. E se alguém vier com conversa paralela que você diz, o pastor está deixando cajado ali no altar, para daná-lo o sarrabo ir para baixo. Segunda lição, são todos os membros necessários para o corpo. Todos os membros possuem utilidade no corpo, todos os membros foram coordenados por Deus e possuem devida honra no corpo. Interessante, versículo 24, que diz, mas a nossos membros nobres não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. O que você consegue entender? Muito mais honra àquilo que menos tinha. Você já machucou o dedo midinho do pé? Você já machucou? Você perde toda a estabilidade do corpo, né? Você não consegue andar. Machucou o dedo mindinho. Eu quebrei o dedo mindinho um dia, andando de moto, e engessaram até o joelho. Pensou? Eu disse, mas foi o dedo mindinho. Eu disse, não, mas a gente tem que mobilizar para facilitar o processo de recuperação. Até o joelho. E você machuca o dedo mindinho, você já começa a andar mal. Alguém aqui já teve dor de dente? Um dente só. Ele deixa acamado, exausto, debilitado. É terrível. Alguém aqui já teve dor de ouvido? Foi uma das piores dores que eu já senti na vida.
dor de ouvido é horrível, sabe? Você passa o dia todo e aquele negócio buzinando, tum, ponto a explodir. Então, coisas que às vezes a gente, né, não vê como membros nobres, mas somos completamente dependentes deles. É como um pastor, Deus revelou para o pastor e disse bem assim, o pastor falando com Deus sozinho: Deus, eu te louvo e te agradeço, porque a nossa igreja tem prosperado, e eu só tenho a te engrandecer pela pregação que o Senhor tem me dado. Dia após dia eu tenho crescido em sabedoria, em graça, em unção. Eu só tenho até a agradecer pelo talento extraordinário do Ministério do Louvor. É por isso que a igreja tem crescido, disso eu não tenho dúvida. E Deus falou ao seu coração: você está redondamente enganado. Eu disse: mas como, Deus? Então qual é o motivo do nosso sucesso? E sabe, foi que Deus mostrou esse pastor, e é um pastor, né, bem conhecido na nossa nação. Ele disse: pensa, um segredo do sucesso é o ministério de zeladoria. Mas Deus, como assim? Ministério de zeladoria? O que há de mais do ministério de zeladoria? Não é um ministério que se expõe ao público. Aí disse bem assim, tinha 2 zeladores na igreja. Disse bem assim, todos esses zeladores vão limpando banco por banco e orando. Deus abençoa quem hoje vai sentar aqui. Quebra as cadeias, abre os corações. Deus revelou isso ao pastor, o pastor em lágrimas, em pranto, pensando que era a sua pregação, pensando que era o talento dos músicos da igreja. E era o ministério de recepção. Todos os dias limpando a igreja. Deus abençoa a vida, Deus abençoa a família. E fazia isso com maior satisfação. Que quando as pessoas vinham para a igreja, encontravam aquele ambiente limpo, aquele ambiente adequado, né? Bem confortável. E mais do que isso, aquele lugar que já tinha sido consagrado. Interessante isso. Interessante isso, irmãos. Então, o que é que a palavra nos ensina? É que em todos os membros, todos os membros coordenados possuem devida honra. Devida honra. Permita-me falar, não tenho dúvida acerca disso. Que lá no céu haverá pessoas que nunca subiram no altar, que nunca pregaram, que nunca tiveram nem cargo dentro da igreja, e que terão um galardão melhor do que o meu. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida de pessoas que vivem no anonimato, sozinha entre tribos indígenas, entre esquimós, sabe, isoladas, que a gente nunca ouviu o nome delas, que são missionários que terão galardões maiores do que muitos missionários conhecidos e renomados. Não tenho dúvida que tem pregadores de vilarejos, entre os ribeirinhos, de interiores mesmos, que serão muito mais galardoados do que muitos televangelistas que têm canais de TV, que têm DVDs gravados, milhares de mensagens gravadas. Porque Deus sonda o coração, Deus vê a nossa motivação, Deus vê a nossa intenção. E aqui há uma irmã na igreja que eu admiro muito. Ela não dá uma palavra, mas ela tem um testemunho de vida extraordinário. Um testemunho de vida que acompanha desde a rua Tiradentes com Castelo Branco. Uma mulher temente, uma mulher, sabe, cuja vida inspira, né? Que é a nossa irmã Vera. Talvez você não saiba quem é a nossa irmã Vera. Ela é a sogra de Lorival. É difícil, né? Lorival já ouviu ela falando já? Tô brincando. Mas é difícil ela falar. Mas você viu uma mulher temente, sabe? Temente. Me acompanhou toda a fase da vida, desde quando eu fui para o seminário e voltei. Uma intercessora fiel, sabe? Uma mulher de Deus, uma mulher honrada. Uma mulher que com sua sabedoria ganhou suas filhas para Cristo. Ganhou seu genro para Cristo. Ganhou sua neta para Cristo. Uma mulher com sua sabedoria vai ganhando todo mundo. O marido dela, Queiroz, disse bem assim: olha, eu já sou cristão há mais de 2 anos. Porque faz 2 anos que eu não bebo e não fumo. Só falta nunca fumou, né? Faz 2 anos que eu não bebo. Só falta ir lá na frente e levantar minha mão. Aí disse: mas eu estou fazendo essa surpresa. A cabeça dele é fazer uma surpresa. Enquanto
Enquanto Damasceno estava com raiva de mim que eu não fazia apelo. Damasceno vinha para os cultos, o pastor não fazia apelo, ele deixava para o domingo. O pastor não vinha apelo, deixava para o domingo. E agora toda vez que eu vejo Cícero Queiroz eu faço apelo. Quem sabe vai ser hoje, para não cometer o mesmo erro que cometi com Damasceno. Mas gente, não tenho dúvida disso. E não me preocupo com isso. Não entro em desespero por isso. Porque Deus é Deus e Ele separa as funções conforme lhe aprouve. Próxima lição: todos os membros devem cooperar reciprocamente em favor do corpo. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu tinha amigos no seminário que falavam isso, tá? Eles bem assim, uma mão lava a outra. E as duas juntas conseguem lavar o cotovelo. Tenta lavar o cotovelo com uma mão só. Já tentou? Hã? Tenta aí. Não é como, né? Mena, você que é grande aí, tenta aí. Não tem como, né? Então uma mão vai lavando a outra, e uma lava o cotovelo de uma, a outra lava o cotovelo de outra, e assim o corpo vai ficando limpo. Então os membros, eles devem trabalhar reciprocamente. E o que é que acontece no versículo que nos ensina essa verdade? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. Isso é tão lindo, irmãos. Enfim, estão todos os membros diretamente ligados no corpo. Versículo 26. De maneira, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ou seja, todos os membros estão diretamente ligados. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos alegram. Volta a questão do dente. Um dente só, sofrendo, faz com que todo o corpo venha sofrer. Agora, um dente só, sendo restaurado, sendo tratado, sendo sarado, ele faz com que todo o corpo se alegre. Então, dentro da igreja, a tristeza de um é a tristeza de outro, a alegria de um é a alegria de todos, na realidade. Por isso que Jesus disse: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Entendeu? Então, a gente precisa entender que a luta do nosso irmão é a nossa luta. A vitória do nosso irmão é a nossa vitória. É como aquela velha história que faz muito tempo, não sei, com certeza vocês já ouviram, em que uma mulher que morava numa fazenda com seu senhor, ela compra uma ratoeira para matar o rato, indignada. E o rato sai avisando a selva: olha, chega para a galinha, olha, ela comprou uma ratoeira. E a galinha: e daí? Chega para o porco: olha, ela comprou uma ratoeira, e o que é que eu tenho a ver com isso? Chega para o boi, diz: olha, ela comprou uma ratoeira, esse não é problema meu. E a mulher arma a ratoeira, de repente, de madrugada, ela vê o estalo. Pá! Quando ela vai à cozinha e acende a luz, imediatamente uma cobra chega a picá-la. Ou seja, a ratoeira pegou uma cobra. E o rato lá no seu cantinho, escondidizinho, com medo da ratoeira. E a cobra chegou a picar. Aquela mulher passou mal. O marido, para tentar salvá-la, vai lá e prepara uma canja de galinha. Vem cá, galinha. Pá! A canja dá uma sopazinha gostosa a ela, ela não se recupera. E aí ela começa a desfinhar, a ficar mal. E aí vem uns familiares, vem uns vizinhos visitá-la. Então o marido disse: eu tenho que servir esse povo com alguma coisa. Pega o porco. Fez uma refeição, um banquete com porco, né? Fez como é que chama? Uma picanha suína com um porco. E aí lá vem um porco. De repente, passam os dias, a mulher não resiste, né? Ela não consegue superar e acaba morrendo. E aí vem todo o funeral. O marido olha, já não tem mais galinha, já não tem mais porco. Olha pro boi, diz: tu é tudo que eu tenho. Pega o boi, faz aquele banquete para aquele pessoal de interior, da roça, distante de tudo, onde o pessoal vem visitar, passa dias, e faz o boi para alimentar todo mundo. Moral da história: o rato saiu e disse: bem que eu avisei.
Bem que eu avisei. O rato foi o único sobrevivente na história. Morreu a galinha, morreu o porco, morreu o boi. Morreu aqueles que disseram: o que é que eu tenho a ver com isso? E daí? Não é problema meu. Então, igreja é assim, irmãos. A gente não imagina, mas o problema do nosso irmão pode nos afetar. A gente não imagina. Isso é chamado na ciência, sabe, efeito borboleta. Alguém já assistiu o filme Efeito Borboleta? Mas hoje é uma teoria científica. Sabe o que é que ela significa? Que se algumas centenas de borboletas bater as asas na África, o efeito dessas simples asas é capaz de transformar um tsunami e engolir o litoral do Brasil. Sabia disso? Parece absurdo. Vai estudar sobre isso. Ou seja, o efeito de pequenas coisas, como o efeito bola de neve, começa com um cisco de bola de neve, pode se transformar em uma avalanche. Então tudo tem um seu efeito. Cuidado. Tenha cuidado com isso, porque às vezes você ignora o problema do seu irmão e isso pode lhe afetar de alguma forma. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando o membro é honrado, todos são honrados. Quando os membros estão juntos, forma-se o corpo. Sozinho, são apenas membros. Versículo 27, mais uma vez. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Conclusão. Individualmente somos membros um dos outros. Você pode abrir a Bíblia em Romanos comigo, Romanos capítulo 12, para você entender o que realmente queremos dizer. Romanos 12, 4, 5. Assim está escrito: porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo de Cristo e membros um dos outros. Individualmente somos membros um dos outros. Olha a nossa responsabilidade. Individualmente eu sou membro. Sozinho eu sou membro. Mas eu sou membro um dos outros. Eu sou membro seu. Eu sou membro seu. E aí vem a outra lição. Que isso aí é individualmente. Agora coletivamente. 1 Coríntios 6, 15. Esse estudo, para quem quiser acompanhar, está no Gospel Prime. Você coloca lá Pastor Sidney Ferreira, o corpo de Cristo. E eu estou aqui com o celular do nosso irmão Rubens, através do nosso irmão Jamarais, que me proporcionou essa salvação, porque quando eu liguei hoje a internet pela manhã, meus créditos expiraram. Me deixou quase no aperreio. Mas se não houvesse o membro Jamarais e o membro Rubens, estava frito. É 1 Coríntios 6, 15. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, que diz... Capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Perdão, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membros de meretriz? Absolutamente não. Coletivamente, somos membros do corpo. Individualmente, eu sou membro de Marcondes, eu sou membro de Januário. Coletivamente, membros de Cristo. Isso significa que nós temos responsabilidade com o nosso irmão. Sabe uma frase que às vezes eu ouço, não só como pastor, mas como cristão? Sabe qual? Caim, onde está o teu irmão? Caim, onde está o teu irmão? Às vezes nós matamos os nossos irmãos com palavras, com atitude, com gestos, com ações, com omissões. E Deus vem ao nosso encontro e pergunta: onde está o teu irmão? Sabe, querido, na igreja perseguida, janela 1040, no mundo árabe, os cristãos têm sido perseguidos, caluniados, têm sido mortos todos os dias. Nós estamos numa cultura que não tem perseguição, mas infelizmente muitos cristãos estão morrendo dia após dia.
E sabe o que mais me entristece? É que no Brasil, quem persegue crente é crente. Quem mata crente é crente. Não tem muçulmano, não tem budista, não tem judeu ortodoxo que essa semana colocou fogo numa igreja cristã e matou crianças e senhores. No nosso Brasil, quem mata crente é crente. E às vezes a gente mata com palavras, com atitudes, com gestos. E eu ouço essa voz dizendo: Caim, onde está o teu irmão? Que venhamos entender em nome de Jesus que nós temos responsabilidade um com o outro. Que nós temos compromisso um com o outro. Que nós devemos cuidar um do outro. Isso é membresia cristã. Eu quero te dizer que a igreja não é vitrine dos perfeitos. Mas você pode ter certeza que é a comunidade dos arrependidos. Você olha ao seu redor, você não vai encontrar pessoas impecáveis, mas você vai encontrar pessoas irrepreensíveis, né? Pessoas que podem cair, mas se levantam, porque a Bíblia diz que o ímpio cairá e ficará prostrado, mas o justo cairá e se colocará de pé, porque o Senhor é quem o sustenta. E eu quero muito construir um lugar que seja uma casa de misericórdia, que seja uma casa de graça. Por isso que eu digo que a igreja evangelizadora é uma igreja de portas abertas. Não é de altar livre, sabe? Você consegue entender? Portas abertas é diferente de altar livre. Mas portas abertas, vinha quem vier, na certeza de que Cristo é o único que pode mudá-lo como você está, né? Agora, eu digo, se nós fecharmos a porta, quem vai abrir? Quem vai abrir? Se não for aqui o lugar em que um pecador possa ouvir a palavra de Deus e se arrepender, se conscientizar, onde será? Agora o altar não, tem um zelo pelo altar, para subir tem um critério, para subir tem uma exigência, né? Para subir tem toda uma preocupação de conduta, de testemunho, de exemplo. Mas há uma frase lá em Romanos que diz: acolhei-vos uns aos outros assim como Deus nos acolheu. Eu me sinto acolhido e eu quero acolher, de modo que a gente só oferece aquilo que a gente tem, a gente só tem aquilo que recebe. Elisângela estava pregando algo sobre o dia do pastor que eu achei extraordinário. Ela não falou sobre isso, mas falou sobre Pedro. E ao falar sobre Pedro, eu achei muito interessante algo que Deus trouxe à minha mente. Que Pedro recebeu muito amor de Cristo, muito amor de Cristo. E ele foi o único entre os apóstolos capaz de oferecer amor a um gentio chamado Cornélio. Ele sai de Jerusalém, vai até a casa de Cornélio. E os apóstolos fizeram o quê? Criticaram, julgaram, quase excomungaram Pedro. Até que Deus entrou na história. Mas você consegue entender comigo? Quem recebe amor, oferece amor. Pedro se sentiu incluído, então ele tenta incluir os demais. E se não fosse Pedro no concílio de Jerusalém, eu não estaria hoje aqui, nem você. Porque os judeus, os apóstolos, acreditavam que os gentios não eram dignos de ouvir a mensagem do Evangelho. Isso veio à mente no momento que ela pregava. É verdade que ela não mencionou esse fato, mas eu fui muito tocado com essa parte, que a gente tem que oferecer aquilo que a gente tem. E a gente só pode ter algo que nós recebemos. Eu pergunto, o que é que você tem recebido da parte de Deus? A boca fala do que o coração está cheio. E sabe de algumas verdades, irmãos, que eu tenho aprendido na caminhada cristã? Que é pecado magoar, mas é pecado também ficar magoado. Sabia disso? E o interessante é que a palavra mágoa
né? A fulano está com mágoa, eu estou com mágoa. Sabe o que é que vem da palavra mágoa? É aquilo que magoa, aquilo que fere, aquilo que dói, aquilo que maltrata. Então é pecado magoar alguém, mas é também pecado ficar magoado. É pecado ofender alguém, mas também é pecado ficar ofendido. Se você for analisar, quando a gente se sente ofendido, é o orgulho prevalecendo. Eu não admito que faça isso, eu não levo desaforo para casa. É pecado também, irmãos. Então vamos tratar dessa forma. É pecado ofender, mas é pecado se sentir ofendido. É pecado magoar, mas é pecado se sentir magoado. Para encerrar, eu quero contar só essa história sobre humildade, em que uma mulher que fazia um trabalho missionário, uma família, eu creio que seja na Colômbia, eu não sei exatamente, mas eu tenho esse DVD lá no gabinete pastoral, quem quiser, vai lá, eu lhe empresto, sobre o grande avivamento. Mataram o seu esposo, pastor, na frente da igreja, alvejado com várias balas. Aquela mulher deu continuidade àquele trabalho, permaneceu naquela cidade, fez uma obra extraordinária, trouxe o avivamento. E um dia ela sendo entrevistada, mostra isso, diz bem assim, por que você desistiu de permanecer nesse lugar depois de tantos infortúnios? Ela disse, eu escolhi ser humilde. E o repórter, não estou entendendo, humilde? O que é que tem a ver com a situação? É porque eu aprendi que humildade é você não permitir se ofender com o mal que as pessoas lhe causam. Que definição de humildade. Eu não sei exatamente o que o Aurélio fala. Eu não sei exatamente o que os dicionários falam. Mas eu escolhi a definição dessa mulher. Uma melhor definição de humildade para a minha vida. Humildade é você não se ofender com o mal que as pessoas lhe fazem. Que coisa tão profunda, né? Porque quando você se ofende, você já se sente, de uma certa forma, orgulhoso, né? Você já é orgulhoso. Não admito, não permito que fale isso comigo dessa forma, desse jeito. Bem, queridos, aquele que vos fala não é um perfeito, mas está nesse caminho, buscando um aperfeiçoamento, na certeza que um dia, aquele que prometeu é fiel para cumprir, e ele voltará para fazer aquilo que eu, como pastor, por mais esforçado e dedicado que possa e que venha a ser, jamais vou conseguir aperfeiçoar a igreja. Não é o meu papel, não é a minha missão, não é a sua, não é a nossa, mas tenha certeza que um dia ele virá para levar a sua igreja, e nesse encontro com Cristo nos ares, a sua igreja será transformada, será glorificada, e subirá com vestes limpas, com vestes mais alvas que a branca neve. Subiremos porque esse milagre quem faz é Ele. Enquanto esse milagre não acontece, o nosso convite é para todos, em todas as situações. Venham, vinde, venham, vinde. Porque ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é quem alivia toda dor, todo sofrimento. Então, igreja não é um lugar perfeito, igreja não é o céu, não espere isso da igreja. Muitos entram em frustrações, em decepções com a igreja, porque tem uma interpretação da igreja errônea, mas eu quero que você tenha certeza que a igreja é a instituição mais saudável que existe. Eu amo a igreja de Cristo Jesus, por ela ele deu a vida, por ela ele derramou todo o seu sangue, ele amou até o fim, por ela ele voltará a essa terra para arrebatar.
a igreja novamente consigo. Então a gente consegue identificar quem é trigo, quem é joio, quem é bode, quem é ovelha, e conviver com todos, na certeza que um dia, no dia da colheita, Ele vai separar o trigo do joio, vai colocar as ovelhas à sua direita e vai colocar os bodes à sua esquerda. Não somos nós que vamos fazer isso, não é o nosso papel. Então o nosso único papel é amar, 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 porque nisso é que manifestamos o nosso verdadeiro cristianismo. Nisto conhecereis quem sois verdadeiramente os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então nosso papel é amar. Agora, obviamente, amar não significa ser pacífico, não significa ser maleável. Por amor nós vamos corrigir, por amor nós vamos repreender, por amor nós vamos exortar, por amor nós vamos descer o cajado, o bordão, a vara, por amor, como minha mãe muito me ensinou uma explicação do amor. Ela me dá uma surra daquela muito bem dada, ela está aqui para testemunhar, muito bem dada, que me deixava revoltado, deixava as marcas, né? E eu entrava no quarto, ficava indignado com aquilo. Depois de um tempo ela abria as portas e dizia: eu só quero que você tenha certeza de uma coisa, isso dói muito mais em mim do que em você, mas sempre que for necessário, eu não vou hesitar. Na hora eu não entendia nada, né, porque a Bíblia diz, né, que a disciplina no momento ela traz constrangimento, mas depois ela gera espírito pacífico por aqueles que por ela são experimentados. Da mesma forma Deus nos trata, da mesma forma eu tenho tratado os meus filhos, né? Esses dias eu olhei para Gabriel e disse: olha, você pode não entender nada, mas o seu pai está fazendo isso por amor, porque gosta de você. E ele dizia: mal. O papai mal. Papai mal. Eu disse: você um dia vai entender. E eu tenho certeza que você vai querer agir da mesma forma com os seus filhos. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé em nome de Deus. Nós somos um só corpo, de muitos membros. E apesar de todos os problemas que possa haver na comunidade, eu já disse isso uma vez e torno a repetir. É nesse ambiente e é no meio desse povo que eu quero criar os meus filhos, educar os meus filhos, instruir os meus filhos na casa do Senhor. Na certeza que não existe um lugar melhor. Na certeza que não existe um lugar maior. Diante de todos os problemas que possam existir, diante de todas as dificuldades que possam haver, meu alvo é Cristo. E Cristo não veio a esse mundo para se assentar numa coroa, mas para ser pendurado numa cruz. E quando eu olho para Cristo, eu não posso esperar mais do que Ele recebeu. Sabe o que é que Jesus disse para mim e para ti? Não é o servo acima do seu Senhor. Se o mundo me perseguiu, o mundo também vos perseguirá. Agora, se o mundo me amou, o mundo também vos amará, em relação aos discípulos. Então, como cristãos, seremos amados por uns e odiados por outros. Eu aprendi uma grande lição, irmãos. Um dia, quando a gente estava lá na PA4, orando, 1º de janeiro, orando por toda a cidade, eu parei e olhei: cadê Cicrano? Cadê Beltrano? Cadê fulano? Aquilo entristeceu meu coração. Eu senti falta de umas 6 pessoas. E Deus disse para mim: conta quantas pessoas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Aí Deus falou no meu coração: te entristeceste com apenas 5 que faltaram. Você deveria se alegrar mais com a presença daqueles que aqui estão, ao invés de se entristecer com aqueles que não vieram. Foi uma lição extraordinária. E ali você aprende muitas coisas que podem ser aplicadas, se concentrar no bem que lhe fazem, não no mal. Se concentrar nas coisas boas, não nas coisas ruins que estão acontecendo. E essa é a nossa vida, essa é a nossa caminhada, a nossa jornada cristã.
Eu espero que esse abatimento que hoje tem tragado pastores, lideranças de igrejas, não venha te desanimar, irmãos. Deixa eu só te pedir uma coisa com muito amor agora. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Quando o inimigo vier te desanimar, que eu não quero culpar pastor Ari, porque até Elias se escondeu numa caverna. Até Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações. Até Moisés pediu sua própria morte. Os homens são falhos, os homens têm suas fraquezas, mas tudo que fará diferença em nossa vida é para onde você está olhando. E o meu pedido para você é: olhe para a cruz, porque na cruz você vai encontrar a maior prova de amor. Se Ele não desistiu de mim, eu não desistirei dele. Você consegue entender isso? Se por mim Ele foi até o fim, por Ele até o fim eu irei. Se por amor a mim Ele foi traído, abandonado por todos, eu por amor a Ele posso ser traído por todos, mas não vou negar. Até no meio do sofrimento, diante da dor, da aflição, eu confessarei que Jesus é o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Pai, graças te damos. Ensina-nos, Senhor, a vivermos o verdadeiro Evangelho. Tu és o nosso Evangelho. E tudo que vier além de ti, que seja considerado anátema aos nossos olhos, que nenhuma dogmática, que nenhum catecumes, catecismo, discipulado seja maior do que o entendimento proporcionado ao nosso espírito pelo teu Espírito, que não foi revelado por carne nem por sangue, mas pelo Deus que estás no céu, que tu és o nosso Cristo, tu és o nosso Messias. Que venhamos olhar para ti, não para os regulamentos humanos, não para os estatutos humanos, não para os manuais humanos, mas olhar para ti e ser capaz de seguir os teus passos, andar nos teus caminhos, na certeza que os céus sempre estarão abertos ao nosso favor. Ainda que nessa terra todas as portas se fechem, os céus estarão abertos ao nosso favor. Nós te amamos, Deus. Eu te amo, ó meu Deus, ó meu Rei, ó meu Senhor e Salvador. Abençoa a tua Igreja Batista Nacional Evangelizadora e que a comunhão possa prevalecer sobre o entendimento que há um só corpo de muitos membros. Há uma só família de muitos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.